amado, nós louvamos-te porque o Senhor nos fala através dessa canção. Louvamos-te, Pai, porque os teus planos vão se cumprir. Nós louvamos-te, ó Pai, porque não importa o tamanho das nossas lutas, a grandeza, ó Pai, das batalhas que temos diante de nós, é o Senhor quem nos conduz em triunfo. Nós louvamos-te, ó Pai, porque os teus propósitos vão se cumprir. Louvamos-te, ó Pai, porque nenhum dos teus planos, ó Pai, dos teus planos serão frustrados. E nós louvamos-te nessa manhã, porque aprove ao Senhor, num gesto de graça, por meio de Cristo, aprove ao Senhor nos incluir no teu eterno propósito. Louvamos-te, ó Pai, porque podemos viver a vida que o Senhor tem desejado, a vida que o Senhor tem planejado para nós. Oh Pai, derrama a tua bênção sobre a vida do teu povo. Louvado seja o teu nome. Fale agora, Senhor, aos nossos corações. Em o nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. A igreja pode se sentar. Amados irmãos, que coisa gostosa cantar uma música como esta, que nos fala de um Deus que age, nos fala de um Deus que tem propósitos, nos fala de um Deus que tem um projeto. Deus é um Deus que está trabalhando, Ele tem um plano muito bem estabelecido desde toda a eternidade, e é esse plano que Ele está trabalhando para se cumprir. Uma coisa maravilhosa é que nem sempre nós nos damos conta de que a nossa vida, com todos os seus desafios, com todas as suas características, ela na verdade é apenas um precioso elemento, mas é apenas um elemento dentro de algo muito maior. Quando Deus, Ele age na nossa vida, quando Ele abençoa você, quando Ele nos ajuda a suplantarmos as lutas, a vencermos as dificuldades, quando Deus, Ele trabalha no nosso caráter, Ele está não apenas realizando o projeto dEle na nossa vida, mas está nos colocando em ordem para que nós possamos ter a nossa participação no projeto maior, o grande projeto que Ele iniciou lá na eternidade, quando para a sua glória Ele decidiu criar todas as coisas. É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa manhã. É não apenas a respeito do propósito de Deus para você e para mim, mas eu quero falar sobre desafios, sobre um grande desafio que Deus está colocando diante de você nessa manhã. Eu não sei quanto a você, mas creio que você não é diferente de mim nesse aspecto. Como ser humano, nós nos movemos por meio de desafios. Tem graça viver tendo como desafio uma coisa muito pequena? Quem aqui levanta pela manhã e diz, bem, o meu grande desafio hoje é tomar um banho? Seria engraçado se alguém fizesse isso, porque é uma coisa tão rotineira. Ninguém coloca essas coisas como desafio, porque são coisas pequenas, fazem parte do dia a dia. Mas se você tem uma realização significativa, às vezes é um relacionamento que tem que ser reatado, às vezes é um desafio, quem sabe na escola, no ambiente de trabalho. Não, aquilo é um desafio, é algo grande. Aí sim, aquilo vai te motivar você durante aquele dia. A vida é a mesma coisa. A nossa vida, ela vai refletir sempre o tamanho dos nossos desafios, dos desafios que nós temos diante de nós. Existem pessoas que, na verdade, lutam por não serem desafiadas. Eu me lembro, há vários anos atrás, conversando com uma pessoa sobre obstáculos e desafios para a fé. Aquela pessoa teve a coragem de dizer para mim o seguinte: olha, pastor, a minha fé é muito pequena. Se a montanha for desse tamanzinho, eu já não consigo passar. Eu falei, misericórdia. Uma pessoa que não aceita desafio, uma pessoa que não encara desafio. Agora eu tenho tido a oportunidade de conhecer e de viver com pessoas que colocam desafios imensos
E a vida da pessoa, ela reflete isso. É uma pessoa que conquista, é uma pessoa que cresce. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. E em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, eu entendo que nós podemos encontrar talvez aquele que seja o maior dos desafios que Deus colocou diante de nós. Eu entendo, queridos, que Efésios 5, versículo 1, versículo 2 também, colocam diante de nós o maior desafio colocado por Deus na vida do seu filho. Diz o texto: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos repetir todos juntos o versículo 1? Vamos lá. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu não sei se você entendeu bem, mas o texto aqui, Deus ele nos dá uma ordem. O sede, né, esse verbo, ser aqui, ele está no imperativo. É uma ordem. Não é uma sugestão. Olha, se possível, quem sabe tenha Deus como seu maior exemplo. Não, é uma ordem. Seja imitador de Deus. Eu não sei se você consegue pensar na sua vida cristã em um desafio maior do que esse. Aliás, eu entendo que todos os demais desafios que nós temos na nossa vida cristã, eles são decorrências desse desafio. O grande desafio de ser como Deus o é. Seja um imitador de Deus. Talvez você possa pensar em algumas ordens que o próprio Jesus nos deu. Como aquela onde ele diz: olha, se alguém te feriu uma face, ofereça a outra. Para algumas pessoas isso é um grande desafio. Abrir mão do direito, dar um passo, ser humilde, perdoar, me conter. Mas a ordem aqui, que nós temos em Efésios 5:1, ela vai muito além desta atitude. Porque é uma ordem que não envolve apenas uma, duas ou três atitudes, mas envolve a nossa vida toda. A Bíblia aqui não está falando, olha, seja um imitador de Deus nesse aspecto ou naquela área. Não, seja um imitador de Deus. Eu tenho certeza que se nós, nesta manhã, compreendermos essa ordem e diante de Deus assumirmos este desafio, eu tenho plena certeza de que uma grande revolução irá ocorrer na nossa vida. Mas nós poderíamos perguntar, mas como? Ser imitador de Deus? Um Deus que é perfeito, um Deus que é santo, um Deus que é maravilhoso, onipotente, onisciente, onipresente. Como? Olhando para as Escrituras, nós podemos destacar três aspectos desta resposta. Eu sei que é uma resposta mais ampla, eu sei que você, com a graça de Deus, vai sair daqui nessa manhã inquieto com esse desafio, inquieto com este desafio, e muitas coisas vão vir à sua mente. Amém? Amém. Que seja uma semana de inquietação santa. Que você gaste, que você seja capaz de lembrar desse sermão a semana inteira. E você seja capaz de, no seu dia a dia, meu irmão e minha irmã, você seja capaz de lembrar disso. Ser um imitador de Deus nesse momento, nessa situação. O que significa? O que significa? Quais são as implicações de ser um imitador de Deus? Mas nós podemos destacar aqui três aspectos, que ser um imitador de Deus envolve, primeiramente, viver com os olhos fixos em Cristo.
Para ser um imitador de Deus, eu tenho que ter meus olhos fixos em Cristo. Para ser um imitador de Deus, eu preciso ter uma vida em sintonia com o exemplo de Cristo. Para ser um imitador de Deus, eu preciso ter uma agenda alinhada à agenda de Cristo. Permaneça com esse texto aberto, mas abra sua Bíblia lá em João. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Daqui a pouco vamos ler esse versículo. Esse texto que nós vamos ler, ele nos ajuda a responder uma pergunta: como eu posso imitar Deus? Como é que eu posso imitar o Pai? Como é que eu posso imitar Deus Pai? Eu creio que nós podemos, no máximo, pensar naquilo que são os atributos de Deus. A sua sabedoria, o seu amor, a sua paciência, o seu cuidado, etc. E, quem sabe, procurar na minha vida exercer essas mesmas atitudes. Mas, sem dúvida, talvez pensar em imitar o Pai não seja uma coisa assim, talvez, tão objetiva. Se nós estivéssemos pensando, não, vamos imitar o Espírito Santo. Eu pergunto, como é que eu vou imitar o Espírito Santo? Como é que eu vou imitar o Deus invisível? A Bíblia até me proíbe disso. Um dos mandamentos é: não farás para ti imagem de Deus. Seja uma imagem artesanal, ou seja até mesmo uma imagem mental. Tem algumas pessoas que quando vão orar, começam a imaginar uma luz, imaginar não sei o quê. Não é assim. A Bíblia diz que nós não devemos fazer imagem de Deus, porque qualquer tentativa de criar uma imagem de Deus implica em diminuir Deus. Deus é muito maior. Aí eu pergunto, como que eu vou imitar Deus? A Bíblia, ela me manda: e seja imitador de Deus. A resposta está em João 1,18, que diz: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui está a resposta. Eu não posso ver o Deus triuno, porque Deus é Espírito, mas meus olhos podem ver Cristo. João, ele diz: no princípio era o Verbo, Cristo, o Logos, a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá no versículo 14, João vai dizer: e o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E lá na primeira carta de João, ele vai falar: olha, aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nós apalpamos acerca do Verbo da vida, é acerca disso que nós damos testemunho. O que João está escrevendo é o seguinte: olha, aquilo que nós podemos ver de Deus, aquilo que nós podemos literalmente apalpar, tocar, porque foi um grande privilégio conviver com Jesus, viver com Jesus, sentir o cheiro de Jesus, receber o pão da mão de Jesus, ser tocado por Jesus no momento de desânimo. A palavra de Deus nos ensina que é através de Cristo que nós vemos o Deus eterno. E lá em Hebreus, apenas ouça, Hebreus 1, na primeira parte do versículo 3, diz que em Cristo, nele, foi manifesta todo o resplendor da glória. Cristo foi o resplendor da glória de Deus. Então, vamos voltar àquela pergunta: como eu vou imitar Deus? O Pai, o Espírito Santo. Mas quando eu penso em imitar Cristo, aí Deus se tornou visível. Aí Deus se tornou palpável. Se você estiver
quem sabe amanhã, lá nas primeiras horas do dia, você estiver, quem sabe, na fila do posto de gasolina. E quem sabe é aquele momento onde tem muitas pessoas. E de repente o rapaz, ao invés de colocar gasolina no seu tanque, porque você está na vez, ele vai e vai atender uma outra pessoa. Vem aquela inquietação. Talvez se naquele momento você pensar, bem, eu tenho que imitar o Espírito Santo nesse momento. Talvez isso não produza um efeito tão esperado. Mas eu tenho certeza que se naquele momento você clamar ao Espírito Santo e pedir, Deus, me ajude a me comportar agora como Jesus Cristo se comportaria. Não é mais fácil? Imaginar Jesus sentado lá no seu carro, não é mais fácil? Jesus, o verbo que se fez carne, sem dúvida é mais fácil. Você pode pensar, será que Jesus teria a reação que eu estou tendo? Será que ele falaria com o rapaz lá que está pondo a gasolina, com o tom ríspido que eu falo? Será que ele, na fila do supermercado? Tempos atrás, eu tive uma experiência assim meio estranha. Porque eu estava chegando com a minha esposa num determinado mercado da cidade, com o carrinho, e de longe eu vi alguém da igreja. E quando eu pensei em ir lá para cumprimentar o irmão desandou com a moça do caixa. E eu vi ele irritado, e ele falando. E eu pensei, bem, eu não vou deixar ele sem graça, de chegar lá e fazer com que ele saiba que o pastor dele viu ele fazendo esse papelão. E por outro lado eu pensei, eu não vou querer que a moça do caixa saiba que ele é da minha igreja. Mas vocês sabem que essa experiência mexeu comigo, porque eu fiquei pensando, gente, onde você está? Tem gente te olhando. E a questão não são as pessoas conhecidas, o problema são as pessoas que precisam de Jesus. As pessoas que já estão cansadas de ouvir gente mal educada, gente grosseira, está cansada de ouvir palavras ruins. O mundo está sedento. Jesus olhou e teve pena quando ele disse, olha, são como ovelhas sem pastor. E eu me dei conta de que, olha, não tem descanso. 24 horas por dia, eu preciso ser um imitador de Deus. Eu preciso estar com meus olhos voltados para Cristo. E olhando para Cristo, eu preciso olhar para a minha própria vida. Seja imitador de Deus como um filho amado. Nós precisamos voltar os olhos para Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer mais a Cristo. Precisamos gastar mais tempo com a Bíblia. Precisamos nos apaixonarmos por esse personagem maravilhoso que é o Senhor Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus, uma criança, um adolescente, vemos Jesus Cristo, um homem, um jovem que glorificou a Deus, um jovem que morreu aos 33 anos, solteiro e virgem, mas é o exemplo de pessoa mais realizada que nós temos. Ser um imitador de Deus. Eu sei que as 3 qualidades que eu citei, às vezes fere a sensibilidade de alguém, mas imitar Deus é isso. Imitar Deus é isso. Cristo morreu aos 33 anos, solteiro e virgem. Porque no plano de Deus, vida sexual é uma bênção para ser usufruída no casamento. Vocês percebem que quando eu falo em ser um imitador de Deus, quando eu olho esse desafio de Deus, isso mexe com todas as esferas da minha vida. Desde o jeito que eu ponho gasolina, a maneira com que eu trato a pessoa lá no supermercado, ou como eu conduzo as áreas mais íntimas e pessoais da minha vida. Seja um imitador de Deus. Quando eu olho para Cristo, eu vejo uma pessoa que era capaz de ouvir, gastar tempo com as pessoas. Jesus não era uma pessoa em si mesmada, como nós tantas vezes somos. Quantas vezes eu passo, às vezes, 1 hora, quando eu vejo, parece que eu estou em transe, porque são tantas coisas que a gente está pensando e resolvendo e tal. Jesus não tinha disso. Jesus, ele tinha tempo.
E ele tinha tempo com qualidade para com as pessoas. Ele era capaz de ouvir, e ele ouvia não apenas quem lhe interessava, ele ouvia todo mundo, porque, em certo sentido, ele se interessa por todos nós. Mas quando eu falei que ele não ouvia só quem lhe interessava, não era pensando nele, era pensando em nós. Jesus se interessa por todos, mas nós só nos interessamos por aquilo que tem a ver com o nosso interesse particular. Se a pessoa pode nos dar um benefício, se a pessoa é simpática, se a pessoa é agradável, cheirosa, nós ouvimos. E tem tantas outras que nós não gastamos tempo. Mas ser um imitador de Deus, com os olhos fixos em Cristo, significa gastar tempo com as pessoas, ouvir. Ele participava da festa, ele tocava o leproso, ele cuidava. Primeiramente, então, irmãos, vamos gravar isso na mente. Esse grande desafio que Deus coloca diante de nós, de sermos imitadores de Deus, é um desafio que será alcançado, desde que nós saibamos viver com os olhos fixos em Cristo. Eu vejo Deus através de Cristo. Vamos repetir isso? Eu vejo Deus através de Cristo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Em Cristo, Deus se faz visível, se faz palpável. Mas vamos olhar um segundo aspecto, que ser um imitador de Deus é também ter uma vida sintonizada com o exemplo de Cristo. Vamos ler, acompanhe apenas a leitura, aqui de Efésios 4, é na mesma página, do versículo 25 ao 32. É um texto bem claro. E, em certo sentido, dispensa, assim, maiores comentários. Mas vamos olhar para esse texto, pensando nisso, que ser um imitador de Deus é estar sintonizado com o exemplo de Cristo. Efésios 4, e 25 em diante diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Essa palavra, pois, ela sempre nos remete àquilo que foi afirmado antes. O versículo 1 do capítulo 5 diz: seja, pois, imitadores de Deus. Em outras palavras, considerando isso que acabamos de afirmar, sejam imitadores de Deus. E olha só, o texto ele diz que nós devemos imitar Deus. E esse imitar Deus, ele é algo que nós mostramos através de atitudes concretas. Como é que eu imito alguém? Eu imito alguém copiando o jeito desta pessoa. É muito comum, às vezes, a gente sai na rua e se você encontra um grupo de adolescentes, olhando para eles, né, alguns dos grupos, você consegue saber exatamente o conjunto que ele está escutando, o tipo de banda, o tipo de música que ele gosta, porque ele tem a tendência de copiar. Né? Os que gostam do heavy metal bem pesado, geralmente vai estar de preto, caveira, coisas assim. Por quê? Estão copiando, né, as suas bandas. Existem aqueles outros que já usam o cabelo penteado em cima do olho.
É um outro grupo. Se você for verificar o tipo de banda que eles escutam, as pessoas se vestem daquela maneira. E esse é um problema sério, porque nesse caso específico que eu estou citando, muitas vezes o que são copiados são exemplos negativos. Exemplos negativos. Mas olha que a Bíblia ela está falando para nós copiarmos Deus. O maior, o melhor, o mais sublime dos exemplos. Copiarmos Cristo. Ou seja, nas nossas atitudes. Diz aqui, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Jesus nunca proferiu uma mentira. Deus nunca proferiu uma mentira. Se eu quero ser um imitador de Deus, eu tenho que copiá-lo nesse sentido. Eu tenho que cuidar daquilo que eu falo. E nós temos tantos outros exemplos. Diz aqui, não deis lugar ao diabo. Irmãos, uma vida sintonizada com Cristo implica numa vida de santidade. Vamos copiar Cristo nisto. Cristo, no período em que Ele esteve conosco, desenvolvendo o seu ministério, Ele jamais deu lugar ao diabo. O grande exemplo é a passagem lá da tentação no deserto. Jesus, como homem que havia 100% homem, 100% Deus, Deus que, como diz a própria palavra, havia se esvaziado de si mesmo para ter a experiência e saber o que é ser um ser humano. Naquele momento Jesus estava vulnerável pelo jejum, pela fome. Satanás veio tentá-lo, veio provocá-lo, veio dar sugestões, mas a todas aquelas tentações Jesus Cristo rechaçou. Ele não deu lugar ao diabo. Irmãos, como é que nós podemos nos dizer imitadores de Deus, se conscientemente escancaramos as portas da nossa mente, do nosso coração, da nossa casa, para tantas e tantas e tantas coisas que não glorificam a Deus, que não nos aproximam de Deus, coisas das quais nós sabemos que quem está ali por trás é exatamente o diabo. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Ser um imitador de Cristo é seguir o seu exemplo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Esta expressão aqui na língua grega, ela traz um significado interessante. A palavra torpe era uma palavra que era usada, por exemplo, no mercado, quando alguém ia fazer referência ao cheiro de um peixe estragado. O que a Bíblia está falando é isso, não saia da sua boca uma coisa mal cheirosa. Não saia da sua boca algo que não vai abençoar. Não saia da sua boca nenhuma palavra desnecessária. E a Bíblia diz que de toda palavra frívola, de toda palavra sem sentido, nós vamos ter que dar contas diante do Pai. Igreja, você está aqui para ser sal, para ser luz. Londrina está aí, cheia das suas lutas, cheia dos seus dramas, das suas dores. Existem aí milhares de pessoas sofrendo, e Deus quer usar você. Deus quer usar você para ser um instrumento de bênção, um instrumento de transformação. É da sua boca que vai sair a bênção que a pessoa precisa. Você é capaz de iniciar uma semana pensando dessa maneira? Você é capaz de iniciar uma semana pensando, olha, durante essa semana é da minha boca que vai sair a bênção que o meu próximo precisa. É da minha boca, é da sua boca que vai sair a bênção. Deus o chama para ser um imitador dele. Mas, amados irmãos, o texto também diz para nós não entristecermos o Espírito de Deus, porque sempre quando nós falhamos em imitar Deus, nós estamos consequentemente fazendo algo que Deus não faria. E a palavra de Deus diz que essas coisas entristecem o Espírito Santo que está em nós. Irmão, ser um imitador de Deus significa, portanto, ter esse envolvimento profundo com Deus.
buscar intensamente conhecer aquilo que é importante para Deus, aquilo que interessa a Deus, aquilo que Deus quer de mim. É conhecer o coração de Deus e viver de tal forma que esse coração se encha de alegria. Alguém é capaz de falar amém? Irmãos, é fácil falar amém quando nós estamos falando de bênção, mas hoje nós estamos falando de desafios. E o grande desafio de Deus é que você seja a bênção para a cidade. Nós estamos falando que queremos Londrina para Cristo. Mas, irmãos, Londrina só vai ser ganha para Cristo quando nós estivermos aqui vivendo como Cristo viveria nessa cidade. Finalmente, irmãos, gostaria apenas de ler mais um texto aqui de João. João capítulo 3, agora o versículo 3. João capítulo 3, versículo 30, melhor dizendo. É uma frase muito conhecida, dita por João Batista, não João o evangelista, mas João Batista, onde João ele recebe o relatório dos seus discípulos, e nesse relatório os discípulos estão falando, olha, Jesus, ele está lá, as pessoas estão indo ao seu encontro e tal. E João ele diz, olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Vamos repetir? Convém que ele cresça e que eu diminua. Irmão, ser um imitador de Deus implica em alinhar a nossa agenda à agenda de Deus. Alinhar a nossa agenda à agenda de Cristo. Eu creio que muitos de vocês aqui têm o hábito e a necessidade de ter uma agenda. Aquele caderno, aquele livro onde nós vamos anotando mês a mês, dia a dia, semana a semana, os compromissos do ano, aquilo que temos por fazer, as responsabilidades. Mesmo quem nunca escreveu numa agenda, certamente tem uma agenda. Nem que essa agenda esteja na sua cabeça só. Você inicia, você está aqui hoje, você sabe o que tem que fazer durante a semana, você já tem definido os alvos, os projetos, aquilo que você quer fazer durante o ano. Todos nós temos a nossa agenda. Mas se nós queremos ser um imitador de Deus, se nós queremos copiar Deus, se nós queremos imitar Cristo, copiar Cristo, então nós precisamos copiar a agenda de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa agenda à agenda de Deus, à agenda de Cristo. E aqui a frase de João Batista é muito importante, quando ele diz, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Qual que é o espaço de Cristo na sua agenda? Qual que é o espaço de Deus na sua agenda? Não, pastor, olha, tem um espaço sim, olha aqui, olha, tem a quarta-feira, é a reunião da célula. Se você não está em célula, põe isso lá na sua agenda, né? Mas é a reunião da célula, depois tem a mentoria. Bem, algumas das irmãs colocam lá a quinta-feira, é a tarde da fé, o alvorada no altar, no domingo à noite. Olha, a minha agenda, não é disso que eu estou falando. Enquanto você acha que o que Deus quer é espaço na sua agenda, no sentido de você simplesmente marcar que em tal e tal hora você vai frequentar a igreja ou alguma programação, significa que você não está entendendo nada. Para eu alinhar a minha agenda, a agenda de Cristo, eu preciso primeiramente alinhar o meu coração ao coração de Cristo. Eu preciso alinhar a minha mente à mente de Cristo. Porque quando eu começo a colocar as coisas lá na minha agenda, eu estou manifestando aquilo que está no meu coração. Não, olha, eu vou colocar o trabalho. Não, isso é importante, tem que trabalhar, tem que suprir, tem que cuidar da família. Não, mas tem que colocar tempo para a família, isso é importante. Ah, não, tem que colocar tempo para fazer um exercício, uma caminhada, ginástica. Tenho que ter tempo para a escola, etc. Nós vamos distribuindo o tempo de acordo com aquilo que está no nosso coração. Mas eu fico pensando, quantas coisas estão no coração de Cristo que de repente não estão pulsando no meu coração?
Um amigo meu contou uma experiência que ele teve. Ele estava no início do ano fazendo a agenda para a igreja e fazendo planos. Não, nós vamos fazer isso, vamos fazer essa programação, aquilo e tal. E ele disse que naquele momento foi como se Cristo chegasse perto dele e olhasse assim e falasse: olha, o que você está fazendo? Bem, Senhor, eu estou escrevendo aqui a agenda do ano. Ah, a agenda do ano? Sim, eu estou escrevendo a agenda da igreja. De qual igreja? Da minha igreja? Senhor, é da igreja. Então você não acha que tinha que ter conversado comigo antes? Feitas as devidas adaptações, o que eu estou propondo é a mesma coisa. Fazer a agenda da vida de acordo com a agenda de Deus, não é eu fazer as coisas e depois chegar, Deus me abençoa. Não, é buscar, Senhor, me ajuda, Pai, a ver aquilo que o Senhor está vendo. Ajuda, Senhor, me abençoe para que o meu coração se inquiete com aquilo que está inquietando o teu coração, Pai. Senhor, transborda em mim o teu espírito para que eu me apaixone por aquilo que o Senhor está apaixonado. O problema é que muitas vezes nós somos indiferentes com as coisas de Deus. As pessoas estão se perdendo e nós achamos que isso é normal. As pessoas estão se afastando de Deus, nós achamos que isso é normal. O planeta está tendo aí uma verdadeira catástrofe ecológica e nós achamos que não, isso é normal. E problemas e violência, e, enfim, tanta sorte de miséria, e nós vamos achando que isso é normal. As pessoas vão sofrendo, vão chorando, vão se deprimindo, vão cortando os pulsos, vão pulando dos prédios, e nós achamos que isso é normal. Nós abrimos o jornal da cidade e vimos lá, olha, nesse ano tivemos 40% mais de assassinatos. Isso é normal. Normal nada. Normal nada. Se nós achamos que isso é normal, significa que nada está normal na nossa vida. Porque eu e você fomos colocados por Deus aqui para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Você e eu fomos colocados aqui para mudar essa cidade, transformar essa cidade, e não é só lá pelo poder do voto, não, é pelo poder da vida. Nós não vamos eleger alguém para mudar a cidade. Cristo, Deus, lá na eternidade, elegeu você, escolheu você para você transformar Londrina, para você transformar o mundo. Amados irmãos, ser um imitador de Deus significa alinhar a nossa agenda à agenda de Deus. Esse é o desafio que você tem hoje, ser um imitador de Deus. E para que isso aconteça, você precisa agora alinhar a sua agenda à agenda de Deus. Porque eu tenho certeza que assim como na minha, na sua, tem um monte de coisas que não interessam ao Pai. Eu tenho certeza que se você procurar, você vai encontrar na sua agenda, naquelas coisas que você julga importantes, você vai encontrar coisas que só estão sumindo com o seu tempo. Coisas que só estão tirando as suas energias. Coisas que estão envolvendo você de tal forma que quando você assusta, a semana passou, você não fez nada. Não fez nada para o reino de Deus, não fez nada para a glória de Deus. Deus, Ele está colocando diante de nós, nessa manhã, um desafio muito grande. E o desafio é esse: seja imitador de Deus como um filho amado. Redescubra Cristo. Como é que eu posso alinhar a minha agenda à agenda de Cristo? É pela leitura da palavra. E não é aquela leitura cirúrgica que muitas vezes nós fazemos. Aquela leitura de ler só bênção, só bênção. Pega a Bíblia do cidadão, só bênção, só bênção. Não é essa leitura cirúrgica. Eu nunca vi alguém com uma Bíblia onde todas as suas responsabilidades para com Deus estivessem grifadas. Eu nunca encontrei uma Bíblia onde as pessoas grifassem aquilo que é prioridade, as ordens de Deus. Não, nós grifamos bênçãos. Irmãos, para eu alinhar a minha agenda, eu tenho que pegar a Bíblia e ler a Bíblia inteira.
Sugiro a você, comece por Mateus, mas leia Mateus inteiro, capítulo por capítulo. À medida que você for lendo, você vai ver aquilo que é importante para Deus. Você vai estar vendo aquilo que tem valor para o coração do Senhor. Você vai poder ver um Cristo que se interessa pelo necessitado. O que nós estamos fazendo pelos necessitados? Um Cristo que vai ao encontro dos marginalizados. O que nós estamos fazendo por eles? O Cristo que vai e toca aquela pessoa que está sofrendo, está precisando, está necessitada. O que nós estamos fazendo? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Feche os seus olhos. Eleve o seu pensamento a Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem falado aos nossos corações nessa manhã. O Senhor tem desafiado você. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia. E nós temos plena certeza que Deus tem trabalhado no seu coração. Deus, ele desafiou Isaías, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías falou: eis-me aqui. Se você tem entendido nessa manhã que Deus tem colocado diante de você um grande desafio, e se não apenas isso, mas se de coração você, nessa manhã, você quer dizer: Senhor, eu aceito o desafio, é um desafio grande, mas eu dependo de Ti, eu espero em Ti, eu quero ser um imitador de Deus, eu quero olhar para Cristo, eu quero copiar Cristo, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus Cristo andando por Londrina. Eu convido você, se você deseja aceitar esse desafio, eu convido, saia de onde você estiver e venha até aqui à frente, e nós vamos estar orando com você e com você. Sim, meu irmão, venha. Eu quero. É importante você dar um passo, é importante um gesto. Amado, como um vaso nas mãos do. Você não é capaz de imaginar o que Deus quer fazer com você. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer por você. Peço aos irmãos que subam por 2 degraus, para que haja espaço. Esse gesto é importante para que fique gravado na sua memória, na sua lembrança, que nesse domingo em janeiro você foi confrontado, mas aceitou o desafio de ser um imitador de Deus, de viver com os olhos fixos em Cristo, de seguir o exemplo dele, de colocar a agenda em sintonia com a agenda do Pai. Um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Pai amado, nós louvamos-te por essa manhã tão preciosa para as nossas vidas. Senhor, nós louvamos-te porque o Senhor nos tem dado um privilégio tão grande de sermos teus filhos. Louvamos-te porque através de Jesus Cristo o Senhor nos perdoou. Jesus morreu por nós, sofreu aquilo que nós merecíamos.
Louvamos-te porque Jesus Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Louvamos-te porque o Senhor nos justificou e o Senhor nos perdoou. O Senhor agora também nos adotou. Louvamos porque somos teus filhos, filhos amados. Pedimos perdão, porque essa mensagem, essa ordem, ela tem passado desapercebida. Temos vivido às vezes, ó Pai, meses e meses, sem refletirmos sobre esse que é o maior desafio, esse que é o maior dos imperativos. Senhor, nós queremos amar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, ao próximo como a nós mesmos, mas queremos amar a Ti, e queremos mostrar, ó Pai, esse amor. Queremos que este amor seja demonstrado através de uma vida que imite o Senhor. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Faça de nós, Senhor, faça do Teu povo imitadores de Deus. Que a igreja central de Londrina seja uma igreja cheia de pessoas que imitem a Deus. Que Londrina tenha a igreja de Cristo, que é muito maior, também comprometida em ser imitadora de Deus. Abençoa o Teu filho, dê a ele a bênção que ele precisa nessa manhã, mas coloque na mente dele o fato de que é da boca dele que vai sair a bênção, que a pessoa que está lá na rua, que as pessoas que vivem conosco estão precisando. Senhor, é tão bom ser abençoado por Ti, mas é tão bom, Senhor, quando o Senhor nos usa como canal de bênção para os outros. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. Completa, Senhor, a Tua obra, a Tua comunicação nas nossas vidas. Derrama a Tua bênção e o Teu poder, no nome santo de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos nós, irmãos, durante essa semana, e nos habilite a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Amém e amém. Abraço o seu irmão, tenha uma boa semana. Se você deseja uma oração, os pastores estarão aqui à frente. Eu quero ser